Então o que nós vamos falar agora é de observabilidade. Nós falamos de controlabilidade, agora vamos falar de observabilidade. O que é observabilidade? Observabilidade funciona mais ou menos assim. De novo, vamos pegar a função f, tá? Vamos imaginar que f de 5 e 6 me dá, sei lá, 42, tá? F de 5 e 6, vamos dizer assim, você está vendo a tela? Está vendo. F de 5 e 6 é 42, F de 5 e 6 é 42, F de 5 e 6 é 42. Cara, você não tem problema. Toda vez que você está executando o F de 5 e 6, você está dando 42. Então, aparentemente, eu não estou com nenhum problema de controlabilidade aqui. Certo? Mas aí, você resolveu testar com F de 1, 2, de 1, 1 e deu 42. Você testou com F de 0, 0, deu 42. Você testou com F de 1000 e 10.000 e deu, adivinha? 42. Ou seja, o teste está batendo, está funcionando. Mas tem alguma coisa estranha aqui, não é? O que você acha que está acontecendo? Pode estar acontecendo várias coisas, na verdade, né? Mas quais seriam as hipóteses aqui? Bom, que eu estar ignorando os parâmetros e fazendo as coisas sem usar eles. Porque os parâmetros estão simplesmente à toa lá, né? Simplesmente, talvez ele tenha o f, na verdade, seja assim, f de int x e int y é return 42. Pode ser que seja isso. Se for isso também, tá bom, bola pra frente, cara. Não sei por que faria dessa forma, mas tá tudo bem. Mas existe uma outra possibilidade, cara. Existe uma outra possibilidade. De fato, ele está retornando 42. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que essa função é uma função constante. Certo? Na verdade, ele substitui, pega qualquer dois parâmetros e volta e retorna 42 ali. Mas existe uma outra possibilidade aqui, que seria o g, o famoso g, nossa variável global, que a gente não deveria usar, mas a gente está usando. O f, na verdade, ele usa o 42 para dizer que deu tudo certo, vamos dizer assim. Porque, na verdade, a função, o que o f faz é mudar a variável global. Você pega, passa lá o f de 5 e 6, tudo bem, ele pega e coloca no g o valor da soma do 5 e do 6. Então, o que ele está fazendo, na verdade? Ele está alterando a variável global. Agora, o ponto é, não deveria fazer isso, obviamente, certo? Não deveria fazer esse tipo de coisa, mas está fazendo. Então, o que está acontecendo aqui com o meu teste? Qual é o problema com o meu teste? Na verdade, o teu teste está ok, está fazendo, está passando, mas você está alterando alguma coisa no estado das coisas, no estado do mundo, por exemplo, e essa alteração, ela não está sendo observada. Você não consegue observar o resultado da alteração que ele está feito. Você não está observando tudo o que acontece quando você chama o f de x e y, certo? Esse tipo de problema, tá tudo bem, mas por que você chamar o f para o f mexer na variável global? Mas tem outras situações onde a gente pode imaginar que acontece dessa forma, certo? Tem outras maneiras de você imaginar isso. Como é que a gente poderia pensar? Quais seriam outras situações onde isso daqui poderia acontecer? Pode alterar um arquivo, fazer uma requisição em um servidor que altera alguma coisa. Exatamente, exatamente. Você poderia ter uma situação onde você chama o f vai lá, cria um arquivo no servidor, e aí o efeito do f, ele retorna 42, então tudo bem, está todo mundo feliz, mas o efeito do f realmente é essa alteração que ele fez no servidor, essa alteração que ele fez no arquivo, esse arquivo que ele criou, certo? Quando você tem essa situação, você tem um problema de observabilidade. Ou seja, o teu código é um código que ele tem, a observabilidade do código, ele é ruim, certo?
Da mesma forma que não ter controlabilidade é ruim, não ter observabilidade também é ruim. Às vezes você tem que refatorar o teu código, refatorar ele para você conseguir aumentar a observabilidade. Você tem que mudar o jeito que você escreve o código para que ele possa ser mais observável, tá? Quando você está trabalhando com uma linguagem igual C, por exemplo, as coisas que ele tem, as coisas que ele consegue fazer com variáveis globais, com sistema de arquivos, essas coisas é muito poder. Ele tem muito poder para poder arrumar. É muito difícil, a menos que você analise com cuidado a função e que você não use nada externo, você nunca consegue saber, por exemplo, se uma função que você vai chamar não vai criar um arquivo para você, certo? Você chama a função pode decidir criar um arquivo. Então, isso é um problema muito complicado em linguagens onde você não tem esse tipo de controle. Quando você vai sofisticando mais a linguagem, por exemplo, uma linguagem orientada a objetos, você tem um pouco mais de controle sobre isso. Você consegue, por exemplo, determinar até onde, o que um objeto consegue fazer, o que um objeto consegue alterar. Você consegue fazer de tal forma, tem linguagens, por exemplo, que um objeto só consegue alterar ele mesmo. Tem linguagem que você consegue garantir, por exemplo, que o objeto não vai conseguir alterar nenhum outro objeto, nem sequer do mesmo tipo, e coisas assim. Aí quando você tenta programar nessas linguagens, você começa a ver assim, poxa vida, que restritivo. É cada vez mais restritivo o negócio. Tem muita restrição na hora que eu estou fazendo ali. E aí você entende por quê. Por que tem essa restrição toda? Tem essa restrição toda porque quanto mais restrição você coloca, mais fácil é para você argumentar e você descobrir todos os efeitos colaterais daquilo que você está fazendo. Basicamente a gente está falando disso. Eu estou chamando uma função f, essa função f pode ter uma porrada de efeito colateral. Eu gostaria de poder controlar esses efeitos colaterais, certo? E se eu consigo controlar isso, então eu aumento a minha observabilidade. Então, por fim, o que nós temos aqui? Nós temos duas coisas. Nós temos controlabilidade e nós temos observabilidade. O observabilidade mais a controlabilidade é o que a gente chama de testabilidade. Certo? Um código, para ele ter testabilidade, ele tem que ter controlabilidade e observabilidade. Ele tem que, quer dizer, falando menos difícil, um teste, para você ser testável, você tem que ser capaz de conseguir colocar ele no estado específico e conseguir sempre puxar ele e levar ele para aquele estado específico, certo? E eu tenho que ser capaz de observar todos os efeitos que tem de quando eu termino de executar o teste. Então eu levo para um ponto específico e verifico o que aconteceu depois. Eu levo para um ponto específico e verifico o que aconteceu depois. E eu tenho que ser capaz de fazer isso daí completamente. Então, um código testável, sem nenhum problema, ele vai ser: eu consigo colocar ele num estado e sempre que eu quiser eu consigo levar ele para aquele estado de novo. Tudo que é importante para o teste eu consigo controlar. Eu executo o teste e eu consigo observar tudo que o teste fez. Isso aí é um teste que tem bastante... um código que tem bastante testabilidade. O que você precisa, na verdade, é pensar assim. Quando você estiver escrevendo um programa, normalmente a gente não pensa muito em fazer o código ser testável. A gente quer resolver o problema. A gente não se preocupa muito com a parte de como é que eu testaria esse código depois, eventualmente, certo? E às vezes você resolve o problema, mas você não consegue testar. E aí, isso também não é uma coisa muito boa. Você tem que refatorar para conseguir ter uma testabilidade melhor do que você está fazendo, tá? Um dos benefícios, a gente falou isso na aula passada, mas que tem aquela história de quem testa. O desenvolvedor testa ou você tem uma equipe separada para testar? Existe um dilema grande, na verdade, uma coisa não muito resolvida, que principalmente se você tem o desenvolvedor fazendo os testes, você corre um grande risco de ter um viés de confirmação, e com o viés de confirmação você pode muito bem achar que está tudo ok, mas não está, porque o mesmo erro que você colocou no código, você colocou no teste.
Então o ideal é que você tenha uma equipe separada para fazer os testes. Mas qual é o problema de você ter uma equipe separada para fazer os testes? Uma equipe desenvolve e uma equipe testa. Pessoas diferentes. Então nós temos lá nós temos o Alex desenvolvendo, o Ariel testando. Por que essa configuração, apesar de ela ser a melhor configuração para evitar o viés de confirmação, essa configuração ela tem um ponto fraco. Você consegue imaginar qual que seria? Alex, você que é o desenvolvedor, inclusive, ou Ariel? Pessoa que tá testando. Eu imagino que eu não vou. Foi mal, Alex. Vai você. Não, eu que chamei os dois para. Vamos lá, vai lá, fala lá, Alex primeiro. Tá. Eu imagino que a pessoa que está testando não tem tanta noção do que acontece por dentro para conseguir prever se tem alguma outra coisa que a função está mexendo ou se tem alguma outra coisa que ela usa que não está nos parâmetros e no retorno. Tá bom, beleza, isso é parte da resposta. Ariel. Outra coisa que eu imaginei é que eu, como testador, não vou necessariamente saber tudo que eu vou precisar testar, certo? Sim. Na verdade, bem, as duas coisas estão relativamente corretas, mas a ideia de você ter um testador separado é que o testador separado justamente ele pense de novo sobre o problema e ele consiga ver outras coisas para serem testadas, para serem colocadas ali, entendeu? Então isso do testador não saber exatamente o que está lá no código, o que está dentro do código, às vezes é até uma boa. O desenvolvedor também não sabia, mas aí ele teve que fazer aquele código lá, então ele teve que aprender a fazer aquilo de alguma fonte, uma especificação de requisitos, alguma documentação, e o testador vai usar essa mesma fonte para poder derivar os testes. O problema está relacionado um pouco com isso e com o que o Alex falou, vai mais na linha do seguinte: o Alex, já que não é ele que testa, ele vai resolver o problema e boa. Se você tiver que usar uma variável global, Alex, e se ninguém está vendo, e se ninguém proíbe, o que você vai fazer? Você vai tacar uma variável global lá e boa, cara. Não estou duvidando das suas habilidades, mas é isso. Quais as consequências para você? Você resolve o problema, você está resolvendo o problema. O que acaba acontecendo? Quando o desenvolvedor não está ligado ou trabalhando com o teste é menos testável. O código é menos testável. Porque o desenvolvedor não tem que se preocupar com uma parte de teste. Ele fala assim, não, tem um outro cara que vai ter que se preocupar em gerar os testes. Quando chega o cara para fazer os testes, ele pega o código e pode ter essas coisas. Pô, tem uma variável aqui, como é que eu controlo essa variável? Como é que eu observo essa variável? Como é que eu vou saber se eu preciso controlar essa variável ou não, certo? Então, quando chega a hora de fazer os testes, o código já está pronto. E aí, qual é a chance do desenvolvedor querer mudar o código que já está pronto, que ele acha que está funcionando? É muito baixa. Então, o que acaba acontecendo? Quando você tem uma estrutura totalmente separada, onde um faz testes, um desenvolve e outro faz teste, você costuma ter uma testabilidade mais baixa. Mais baixa do que o quê, né? Mais baixa do que o quê? Mais baixa do que uma situação onde o desenvolvedor também tem que fazer teste. Porque a partir do momento que o desenvolvedor tem que começar a fazer teste, ele começa a sentir na pele a necessidade de, opa, espera aí, tá, o negócio está esquisito aqui, então beleza, deixa eu reestruturar o código para poder ficar mais fácil de testar essa parte. E ele reestrutura o código para melhorar, só que no que ele faz essa reestruturação, ele aumenta a testabilidade do código dele. Então, apesar de que o dogma é, você tem que ter equipes separadas para poder evitar viés da confirmação. Porque o desenvolvedor testando o próprio código, ele tem uma tendência de cometer os mesmos erros também nos testes, e você pode ter erros que vão ficar desapercebidos. Por outro lado, não colocar o desenvolvedor para fazer teste corre o risco do código ser ok, mas ele não ser testável. Certo? Sei lá, eu não consigo dizer quantos usam de um jeito, quantos usam de outro, mas hoje em dia é bem comum o desenvolvedor ser responsável por fazer pelo menos parte dos testes. Parte dos testes automatizados ele vai ter que criar, tá? Tem um pouco a ver com a busca de fazer com que as coisas sejam automatizáveis, tá bom? Alguma dúvida?
Tudo tranquilo? Alguma certeza? Deixa eu parar a gravação aqui.